Você consegue identificar os sinais de Deus na sua vida? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje quer nos apresentar o momento em que Jesus acusa as multidões de hipocrisia. Por quê? Porque elas não conseguem identificar os sinais de Deus que está acontecendo naquele tempo. Então, desde já, eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, que neste dia te clamamos, te pedimos o teu Espírito para nos dar o entendimento de tua palavra e para que nos ajude a aplicar tudo aquilo nas nossas vidas. Que Nossa Senhora e São José Operário possam interceder por nós neste dia e busquemos de fato aplicar na nossa vida aquilo que é palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje nos propõe um texto belíssimo que vai nos chamar a atenção a respeito de conseguirmos identificar os sinais do Senhor. E o evangelho que vamos meditar é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. É interessante que, já os primeiros versículos, Jesus ele vai observar que as multidões elas conseguem identificar sinais dos tempos. Ou seja, elas conseguem identificar questões climáticas. Agora, o texto vai dizer o seguinte: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, fará calor, e isso sucede. Veja, Jesus aqui com muita sabedoria, Jesus entende que dentro do seu público, dentro da sua multidão que o acompanhava, tinha pessoas simples, pescadores, agricultores. E naquela época, os agricultores conseguiam identificar situações climáticas ao ver o tempo. Assim como muitas pessoas em lugares simples, em lugares mais pobres, de diversas regiões do Brasil, nós vemos também pessoas que conseguem identificar algumas coisas. Hoje, a gente tem, com o avanço da tecnologia, a gente vê previsões do tempo, onde nos dá, com uma certa previsão, com uma certa certeza, algumas situações climáticas. Então, Jesus, observando tudo isso, Jesus chama essa multidão de hipócritas. Por quê? Porque elas conseguem identificar situações climáticas, mas não conseguem identificar o sinal de Deus. E qual é o sinal de Deus? É o Messias, é a vinda do Senhor. Veja, Jesus diante da multidão, Jesus realizou inúmeros sinais. E sinais aqui nós entendemos como milagres. Jesus realizou muitos milagres diante deles, mas eles não conseguiam entender que ali Jesus é o Messias, é o ungido do Senhor, aquele na qual o povo de Israel aguardava ansiosamente. Mas eles não conseguiram identificar os sinais, não conseguiram identificar Jesus como Messias. E aí Jesus chama eles de hipócritas. E aí Jesus vai fazer duas perguntas. Sabeis discernir o aspecto da terra e do céu? E por que não discernis o tempo presente? Veja, Jesus está dizendo que eles conseguem identificar questões climáticas, mas não conseguem entender os sinais de Deus. Veja, quantas vezes nós vemos pessoas que não conseguem identificar os sinais de Deus? Veja, não conseguem entender a riqueza dos planos de Deus em coisas simples. E aí Jesus faz uma outra pergunta: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Veja, quantas vezes nós nos deparamos com situações da humanidade hoje, atual, e vemos que as pessoas ainda não conseguem entender os sinais de Jesus. Veja, quando nós vemos algumas notícias,
ou jornais, ou revistas, ou qualquer que sejam as notícias na qual nós nos deparamos, nós vemos pessoas corruptas, nós vemos crimes, nós vemos tantas coisas na qual isso são atitudes, gestos de pessoas que ainda não conseguiram identificar os sinais de Deus. Agora, é importante que você, a partir daqui, observe com muita atenção o texto que vai ser meditado. Quando Jesus, a partir do versículo 58 em diante, Jesus vai utilizar aqui um exemplo tomado do sistema judicial romano para questões de dívidas. Então Jesus começa a dizer o seguinte: com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar com acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entrega ao executor e o executor te põe na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. O que é que Jesus quis dizer com essa expressão? Veja, Jesus está dizendo que antes do julgamento, antes de Jesus voltar, se você tem alguma dívida, se você necessita reconciliar com alguém, se você necessita pagar a sua dívida, não no sentido financeiro, mas na questão de reconciliar com alguém, faça. Porque vai vir um momento do julgamento. E quando a gente for julgado, não tem mais o que fazer. Então veja, aqui Jesus está dizendo que há um tempo, e a expressão grega cronos, que é questão de tempo, da cronologia, nós temos um determinado tempo na qual o Senhor nos chama a reconciliação. Veja, o que é que nos faz perder a reconciliação do outro? O pecado. Então veja, se nós estamos numa vida de pecado, há necessidade de uma reconciliação. E principalmente se nós estivermos em estado de pecado mortal, onde essa reconciliação é através do sacramento da confissão. Então nós precisamos dessa reconciliação com a igreja, reconciliação com Deus, por meio desse sacramento. Mas também nós precisamos se reconciliar com o irmão. Então veja, nós temos um tempo na qual nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Então antes da gente estar diante do tribunal de Cristo, há necessidade da gente pagar as nossas dívidas. E essas dívidas aqui pode ser entendido como todas as ofensas que a gente tem um para com o outro, ou até mesmo utilizando a imagem do pecado. Então veja, Jesus, ele justamente utiliza esses exemplos para que o povo entenda que o tempo de Jesus, a graça que o Senhor deu por meio do reino de Deus e por meio da vinda de Cristo, o Senhor está nos dando um tempo para que a gente entenda isso, para que a gente entenda esses sinais. Veja, por que nós não conseguimos entender os sinais de Deus? Por causa que o nosso coração é duro. Nosso coração ele não consegue entender a graça que é o reino de Deus. A graça na qual o Senhor nos concede essa beleza, essa graça por meio de Jesus. Então veja, meu irmão, nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Nós também não sabemos o dia em que vamos estar diante do Senhor, ou seja, no dia da nossa morte, nós não sabemos. Então, enquanto isso não acontece, nesse caminho, nesse itinerário, nessa jornada rumo à santidade, rumo ao céu, há uma necessidade da gente se reconciliar sempre com Deus. Há uma necessidade da gente buscar a santidade. E na humanidade em que vivemos, isso parece algo impossível. Mas o Senhor nos mostra que é possível. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, abramos o coração para entender os sinais de Deus. Não busquemos sinais no mundo, ou nessa realidade na qual o mundo nos propõe, mas busquemos de fato entender os sinais que é vindo do alto, os sinais que é vindo de Deus. Porque esses são os sinais que nos levam à salvação. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje essa palavra fecunda o teu coração e que você de fato entenda que eu e você
Nós precisamos, enquanto Jesus não volta, nós precisamos buscar e trilhar uma vida de santidade. E busquemos hoje se reconciliar com o nosso irmão, se reconciliar com a igreja, se reconciliar com Deus, se reconciliar com o próximo. Busque isso. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Nós não sabemos o dia que vamos estar em encontro com o Senhor no tribunal. Então, enquanto isso não acontece, busquemos estar diante do Senhor e busquemos, de fato, entender os sinais de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus permita a graça de você entender essa palavra e compartilhe com alguém este vídeo. Talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Então, que no dia de hoje essa palavra fecunde o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.